Como eu não tinha dinheiro, eu convidei um cliente meu, que era meu amigo, né, o Guerino, que tinha uma loja de autopeças. E era meu cliente, ele estava entre aqueles 50 clientes. Aí, ele também estava naquele momento vendendo a loja dele e, resumindo a história, ele tinha algum dinheiro e nós resolvemos montar a empresa juntos, né? Esse ano era 1980 e nasceu a primeira GIB, que na época se chamava Guerino e Beiran, distribuidora de autopeças, né? Foi inaugurada, essa empresa era no quintal da loja, no quintal da casa do meu pai, tinha um quintal grande lá e a gente cobriu uma parte e do quintal e fizemos lá o nosso primeiro estoque para armazenar as lonas que chegavam, mas logo em seguida aquele volume ficou pequeno, né? O espaço ficou pequeno e nós alugamos uma casa ao lado, depois a segunda casa ao lado, então fizemos tipo uma vilinha de sobrados alugada, assim, a gente ia quebrando a parede entre um e outro e ali nasceu a GIB, né? E nos primeiros anos, entre altos e baixos, a gente cresceu bastante. Sendo resumido aqui, né, entre 1980 e 2009, a gente cresceu bastante, a gente conseguiu formar um bom estoque, a gente foi introduzindo sempre linhas novas, novas fábricas, aumentamos muito o portfólio de produto, né? As fábricas começaram a gostar do nosso trabalho, que, modéstia à parte, era um trabalho muito bem feito e a gente sempre foi uma empresa muito simpática. E os fabricantes gostavam da gente, os clientes também. Em resumo, a gente vendia para o Brasil inteiro, né? Conforme o crescimento vinha vindo, né? A gente ia admitindo representantes pelo Brasil e crescemos muito a ponto de a gente conseguir independência financeira pessoal. Tanto eu quanto o Guerino ficamos com uma vida bastante confortável, tínhamos uma boa remuneração. Além de termos conseguido construir esse imóvel, na verdade nós compramos e reformamos, onde é a sede da GIB até hoje, né? Esse crescimento grande foi até 2009, eu digo por que 2009, que foi o ano que marcou, né? Porque 2009 foi o ano em que iniciou a nota fiscal eletrônica, os mais antigos aqui, para não falar mais velhos, né? Os mais antigos aqui vão se lembrar. Começou a nota fiscal eletrônica e também a substituição tributária, a entrada da substituição tributária. O que criou a tão famosa, né, guerra fiscal entre os estados, praticamente impossibilitando a venda de São Paulo para outro qualquer estado, a não ser que fosse com uma filial montada nesse outro determinado estado. Pois bem, os distribuidores, nossos concorrentes, né, muitos maiores que a gente, muitos até iguais ou menores, se anteciparam e saindo montando suas filiais, né? Primeiro em um estado, depois em um outro, e foram colhendo aí os benefícios. E nós, aqui da GIB, ficamos discutindo, pois o meu sócio, à época, Guerino, embora fosse um grande cara, ele era um cara muito prudente, né? Ele é um cara muito prudente, muito, digamos assim, tradicional, muito controlado nos seus investimentos, e naquele momento ele não queria montar filial nenhuma porque deveríamos fazer um aporte, né, um investimento grande para isso, e ele não estava disposto a fazê-lo. Pois bem, nós ficamos entre 2009 e 2015 perdendo market share, perdendo a nossa participação de mercado, para aqueles distribuidores os quais tiveram mais velocidade e visão e dinheiro que a gente para montar suas filiais. Nós fomos caindo em representatividade de faturamento, fomos perdendo relevância, até que chegou 2015, eu com o saco muito cheio de ficar parado, né, decidi montar uma filial no Rio de Janeiro, a contragosto do meu sócio. Porra, nem preciso dizer para vocês o que aconteceu, né? O cara acabou concordando, mas a contragosto, e logo no início da operação dessa filial nós começamos a discutir, porque requeria muito investimento, né, em estoque, em capital de giro e tudo mais que vocês devem imaginar. E nós começamos a ter discussões frequentes, bate-bocas frequentes, ele contrário e eu a favor, e até que, infelizmente, no final de 2015,
a gente teve uma discussão séria que, infelizmente, ocasionou no final da sociedade. Então, ele saiu, eu fiquei, adquiri a parte dele, ele tinha 50%, e passei a administrar, então, a empresa sozinho. Com a filial do Rio de Janeiro funcionando, começando a crescer, a gente fazendo investimento, um pouco com recurso próprio, um pouco com recurso de banco, que pela primeira vez nós passamos a tomar recurso de banco para fazer frente a esses investimentos. Na época o dinheiro era bastante barato, nós tínhamos bastante crédito, afinal nunca nós atrasamos um título e nem nunca nós tivemos um protesto na nossa história, né? Mas pera aí que já já eu vou chegar na parte triste. Aí eu tive bastante protesto, né? Tudo que eu não tive na vida eu tive de uma vez só, nós tivemos de uma vez só, um pouco mais para frente eu chego lá. E então até aquele momento nosso crédito era praticamente ilimitado, né? E aquilo nos fez, né? Nos deu ânimo para montar uma segunda filial, essa já no estado de Minas Gerais, aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas. Nós montamos uma unidade modesta que, dado ao sucesso que ela teve logo no início, nós fomos forçados a mudar para instalações muito maiores, triplo do tamanho, cerca de 2.000 metros, né? E automaticamente um investimento alto, né? Prateleiras, enfim, instalações, tecnologia, estoque, capital de giro, tudo aquilo que vocês devem imaginar, né? E isso aconteceu, né? Essa mudança de filial já chegando no ano de 2019, que está ficando uma short long story aqui, né? É uma pequena longa história, mas eu acho importante para que vocês entendam onde eu quero chegar, né? E faça sentido que eu esteja aqui falando para vocês, né? Bom, aí em 2019 a gente vinha num faturamento crescente, né? Desenvolvendo muito esse faturamento, e eu pulei uma parte importante, foi o seguinte, né? Em 2009, ainda sócio do Guerino, né? A GB andava caindo, né? Como eu disse, aquele período pós substituição tributária, eu decidi fundar, né? Depois de pesquisar muito o mercado, uma distribuidora de motopeças fora da GB. Eu convidei o Guerino para participar, na época ele não quis, eu tinha recursos pessoais, realizei esses recursos pessoais, investi nessa empresa, né? E montamos então, em 2009, logo após o início da substituição tributária, iniciamos a MTO. Pessoal de motopeças conhece, era uma empresa totalmente independente da GB, afinal de contas o Guerino não era sócio dela, era num outro imóvel essa empresa. Essa empresa cresceu bastante, né? Desempenhou muito. Naquele momento eu tinha a minha filha, número 2, se formando na universidade. Ela fez administração de empresas, e eu a convidei para que ela tocasse esse projeto junto comigo, uma vez que na GIB, que era uma empresa muito maior, não existia clima para ela trabalhar, que era uma empresa decadente na época, e eu queria que ela aprendesse algo diferente, onde ela pudesse exercitar mais aquela modernidade que ela adquiriu, experiência, né? Conhecimento, melhor, experiência ela não tinha, mas ela adquiriu conhecimento numa boa faculdade que ela fez, teve uma formação muito, muito bacana, todas as minhas filhas tiveram, e a Nicole, que é o nome dela, em especial, veio trabalhar comigo desde a fundação da MTO, né? Então ela durou, essa empresa, carreira solo, ela durou de 2009 a 2015, e em 2016, já sem o Guerino aqui, eu havia comprado a parte dele, nós decidimos fazer a incorporação da MTO pela GIB. Portanto, trouxemos a MTO para dentro da sede da GIB. A GIB assumiu todo o passivo e ativo dela e passou a ser um único CNPJ. CNPJ esse que é o da GIB, único até hoje, né? Nós mantivemos 2 frentes comerciais, sendo uma equipe para auto, outra equipe para moto, e assim passamos a usar as mesmas instalações nos 3 estados.